Olá, pessoal! Inicialmente eu queria agradecer a participação dos nossos convidados que estão aqui com a gente hoje, a Jéssica, que é enfermeira obstétrica, e o Fábio, que é advogado. E tem também aqui com a gente o Christian, que é estudante de Direito, juntamente comigo, Débora, que também sou estudante de Direito. Hoje nós vamos estar falando sobre a violência obstétrica, tirando um pouquinho dos tabus, aconselhando, né? Muitas pessoas não sabem o que fazer quando isso acontece e vamos ter aqui um bate-papo bem legal para compartilhar com vocês. Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Gostaria de começar esse podcast fazendo uma pergunta direcionada ao Dr. Fábio, certo? Dr. Fábio, que vem aí há algum tempo aí trabalhando na área de medicina, com médicos e tudo mais. Dr. Fábio, o que seria, na realidade, uma violência obstétrica? Quais seriam seus tipos? O que seria? Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro a Uniprocessos, a professora Luísa, a Débora, o Christian, a Jéssica, pelo convite de falarmos de um tema tão importante, né? Exatamente. A violência obstétrica, ela é um tema de grande importância jurídica e social no Brasil, né? Para compreendermos o tema, é importante analisarmos, sem contudo ter a pretensão de esgotar o tema aqui, né? De analisarmos alguns aspectos legais desse tipo de violência, dos direitos das gestantes e dos recém-nascidos e também da responsabilidade dos profissionais. Passando essa parte introdutória, é interessante, então, analisarmos o seguinte. Hoje no Brasil, felizmente, ainda não temos uma legislação específica federal sobre o tema, mas podemos conceituar a violência obstétrica, né, como sendo qualquer ato ou intervenção do profissional de saúde, e profissional de saúde aí que a gente coloca médico, enfermeiro, enfermeiras, tá? Qualquer ato, então, praticado por esses profissionais que cause um dano, seja ele físico, moral, psicológico, à mãe, ao recém-nascido, durante a gestação, parto e pós-parto. Então, esse é o conceito que nós temos, vamos dizer assim, mais doutrinário do que legal, de violência obstétrica. É importante a gente pontuar também que a violência não é praticada só por profissionais de saúde. São todos aqueles que estão em volta daquela mulher que está gestando. Então, um familiar que às vezes causa medo, o porteiro, quem nunca escutou, né, que vocês que vão escutar esse podcast, a mulher está saindo com o recém-nascido e fala, mãezinha, até o ano que vem. Então, isso é uma forma de violência obstétrica. Então, não são só os profissionais de saúde. São todos aqueles que podem causar, seja qualquer dano físico, emocional ou moral a essa mulher. Eu achei importante vocês ressaltar isso, porque era justamente o que eu ia falar. Porque muitas pessoas acham que está relacionada a violência só ao médico. Sim. E não é ao médico, né? Pode ser qualquer pessoa ali que esteja ao redor. E aproveitando... Não, pode. Aproveitando, assim, eu queria te perguntar, Jéssica, se você poderia falar pra gente, compartilhar com a gente sobre algum caso de violência obstétrica que você presenciou, assim, ou acredito até que o mais que te impactou. Hoje eu trabalho na assistência já há 4 anos, diretamente ao parto, né? E diariamente a gente escuta sobre as cenas vividas por outras mulheres. Já presenciei alguns casos de violência obstétrica. Um dos mais horrorosos que a gente pode pontuar, existe a episiotomia, né? O que é episiotomia? É o corte no canal vaginal da mulher. E esse corte, ele não tem nenhuma indicação clínica de ser feita, né? Não existe nenhuma evidência científica pontuando, é necessário, e não existe. E eu estava com uma gestante no período expulsivo de parto. Um período expulsivo é quando o neném está coroando e quase nascendo. E foi um período mais longo, né? Assim, de 2, 3 horas. E tá tudo certo. Só que a profissional que estava atendendo este parto no hospital particular insinuou fazer essa violência obstétrica, de cortar o períneo dessa mulher sem nenhuma indicação, porque estava demorando este processo, né? E aí, nesse momento, eu olhei para a minha parturiente e falei assim,
fulana, esse neném precisa nascer, vamos fazer ele nascer. Ao mesmo tempo, ela estava mexendo nos materiais cirúrgicos, preparou e veio. E eu coloquei a mão na frente. Então, eu falei, o períneo dela você não vai cortar. Você impediu. Então, assim, essa foi... Ela foi o anjo. Essa foi a mais grotesca, assim, porque a gente sabe que a episiotomia é uma violência obstétrica já taxada Sim. pelos órgãos públicos, né, pelos profissionais de direito, que é algo que já é taxado como violência obstétrica, e a gente ainda tem profissionais que fazem isso diariamente, né. Recentemente eu estava no hospital público com uma parturiente em um box, no box ao lado, eu escutei toda a narração do profissional que estava fazendo a assistência. Vou fazer isso para te ajudar. Não precisa dar anestesia porque vai ser no momento da contração. Então, a violência obstétrica, ela vai piorando. Não é só o corte em si. O ato em si. Ainda tem como causar mais dor a essa mulher. Então, quando a gente fala em violência obstétrica, ela é algo que é tampado. É algo que estou te ajudando. E não é. E, nos últimos tempos, a gente vem trazendo isso à tona, né? Com profissionais do direito que estão comprando a causa. Hoje, a gente tem mais profissionais, advogados, que estão trabalhando nesse ramo do direito médico e para prevenir ou para ajudar essas mulheres a ter um retorno de condenar esse profissional que causou isso. Uma segurança maior, né? Pois é. E eu acredito, assim, que seja até mais difícil, porque nem o Fábio, pelo fato de não ter uma legislação específica, não ter nada, assim, que ajuda a gente a bater de frente mesmo, né? Sim, sim. E nesses casos, quais são os respaldos, assim, de jurídico? Sim, e até assim, voltando um pouquinho, se me permite, quando ela falou da episiotomia, nós temos uma legislação, né? Que é a Lei 13.287/16, e tomando por base esse exemplo que está aqui expresso na legislação, nós também temos alguns outros exemplos de violência obstétrica, ou chegam para a gente geralmente como erro médico ou erro hospitalar. E aí eu gostaria até que a Jéssica comentasse, que é a manobra de Chrysler e até mesmo o parto cesariano, quando não tem um consentimento da paciente. Acontece muito isso. Então, esses são pontos muito bons de ser abordados, né? Vamos falar primeiro da cesárea, que cesárea não é parto. Cesárea é uma extração manual intrauterina fetal. Então, o parto, ele é por via vaginal. Ou é uma cesárea, que é uma cirurgia. Saiu nos últimos dias que na rede privada do Brasil, 82% dos nascimentos são realizados por via cesárea. Aonde a Organização Mundial de Saúde recomenda apenas de 10% a 15% que esses nascimentos vão acontecer por cesárea por necessidade. Então, o que existe muito hoje é a tal da violência psicológica. É uma violência escura que ninguém consegue ver ela. As consultas de pré-natal feitas com esses profissionais inventam N motivos para essa mulher não poder ter um parto, porque ela é grande, porque ela é pequena, porque ela é gorda, porque ela é magra, porque ela não tem dente, porque ela tem dente. São casos esdrúxulos, assim. A criança é grande demais. A criança é muito grande, a criança é muito pequena, o bebê não está encaixado, mas o bebê só encaixa na hora do parto, ele não vai encaixar antes mesmo, né? Então, são N fatores psicológicos que falam para essa mulher que ela não pode parir por algum motivo. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso da cesárea essas mulheres vão até conseguir tentar parir, só que elas não têm informação suficiente. O profissional de saúde, seja ele quem for, médico ou enfermeiro do pré-natal, né? Eles não passam informação suficiente para essa mulher para ela ter uma escolha consciente da via de nascimento. Fazendo com isso, lá na frente ela até tenta um parto, mas como é a palavra? Corporativismo? Isso, o corporativismo da equipe, né, de certos profissionais e do ramo hospitalar quer que essa mulher vá por uma cesárea, porque o lucro é muito maior do que passar 10, 12 horas ao lado de uma mulher esperando ela parir. Então, existe esse viés. Inclusive, hoje, é muito mais difícil a gente achar um obstetra que opte pelo parto normal, porque eu mesmo passei por isso, que tipo assim, eles já falam, eu não faço parto normal, não tenho essa disponibilidade de tempo de estar ali e
E assim vai indo. Exatamente. Então, começa pelo pré-natal. Então, essas são as cesáreas. Ainda tem a episiotomia, que eu já citei, que é o corte no períneo, que não há indicação nenhuma clínica dessa manobra ser feita. E tem a manobra de Christeler, que é subir em cima da barriga da mulher e empurrar esse neném. Acontece muito isso. Acontece muito. Quais são os possíveis danos, né, dessa manobra? Uma delas, ruptura uterina. A outra é traumatismo crânioencefálico no neném. E morte mesmo, tanto da mulher quanto do neném. Então, a gente tem um caso, inclusive, clínico, que aconteceu aqui em Brasília, de um médico muito famoso, que cometeu essa manobra, né? Teve uma tentativa de extração fetal por um vácuo, não conseguiu essa extração. Fizeram também Christeler nessa mulher para ajudar esse neném a nascer, não conseguiram. Foi para uma cesárea de emergência e teve óbito fetal. Então, assim, são manobras, né, que são violências obstétricas taxadas já. Mas de onde que vieram essas violências obstétricas? Por que é uma violência obstétrica? Porque antes se fazia com necessidade. A partir do momento, começou a fazer em todo mundo. Então todo mundo corta o períneo, em todo mundo faz Christeler, em todo mundo coloca ocitocina, em todo mundo faz tudo. E o parto não é assim. Tem um ponto que eu queria também colocar em pauta, que é o ponto também do profissional. Profissional, sim. O médico, que é o médico profissional, o enfermeiro, porque temos um problema muito grande, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, que é a saúde. A saúde pública é um câncer que tá devastando o Brasil inteiro, praticamente. E a respeito, você já trabalhou já em hospitais, você sabe como é que é lá dentro. Como é que é o tratamento dessas pessoas? Por exemplo, a carga horária de trabalho, como é que é o tratamento de descanso. Eu queria saber também a respeito desse ponto, porque, poxa, a gente não é máquina. O ser humano não é máquina. Infelizmente, a gente tem uma alta demanda de profissionais, né? Tanto no serviço público quanto no privado. A gente tem uma alta demanda de pacientes e não temos profissionais suficientes. Hoje a gente tem a lei do dimensionamento de enfermagem. Na medicina também deve ter a necessidade de ter médicos suficientes para aquele tanto de pacientes que se atende. Uhum. Mas no SUS, em específico, a demanda é altíssima para poucos profissionais. Então, infelizmente, né, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que são os profissionais que estão ali na hora da assistência ao parto, eles não têm tempo hábil para dar todo o cuidado para que essa mulher mereça naquele momento. Pois é, aí que acontece... E acontece a necessidade de quê? De acelerar esse trabalho de parto. Então, geralmente a violência obstétrica vem de acelerar o parto, para acontecer logo e ter mais uma vaga, vamos dizer assim. Principalmente no SUS. Imagine só, uma hipótese aqui, né? Tem 10 pessoas, tem 10 mãezinhas em trabalho de parto. Aí o médico chega na mãezinha lá, você está em trabalho de parto, mas não está encaixado, vamos se dizer assim, hipoteticamente. O médico não tem só aquela mãezinha, tem 10 ainda que tem que salvar, talvez ele tenha um caso mais complicado. Sim. Então é um pouco complicado esse assunto. Mas a gente já entra na questão já também da responsabilidade civil, né? Exatamente. Porque quando você perguntou lá atrás, aí não deu tempo para responder, que a gente pegou, que nós pegamos o gancho da questão do dano, e o que mais a gente tem é dano físico. E esse, em tese, é mais fácil de comprovar. Eu vou até explicar mais à frente. Porque o dano psicológico ou psicoemocional ele é muito difícil de se comprovar. E aí a gente entra na questão da responsabilidade. Eu recebi um caso bem parecido com esse. E aí a tese de defesa do hospital foi o seguinte: olha, no momento, naquele momento tinham 2, 3, 4 pacientes. Sim, mas a responsabilidade não é da minha paciente consumidora. É do hospital. A gente está no risco da atividade do negócio. Então, do ponto de vista jurídico, isso não é nenhuma tese aceitável, sabe? De julgar improcedente a demanda daquela paciente que teve seu direito violado. Então, aqui já entra na questão da responsabilidade, né? E o profissional de saúde está ali para reduzir danos, não para causar mais danos, né? Exatamente. E nesse caso aí, falando da responsabilidade... de início é única e exclusiva do hospital, que nós estamos falando de uma empresa que presta um serviço de saúde por meio de terceiros, que é o médico.
Entendeu? Exatamente. Então, nesse caso, assim, é até mais tranquilo na jurisprudência no sentido de, olha, responsabilidade objetiva, onde é que teve aqui a falha da prestação de serviço? O médico demorou a atender a paciente. Ou outro caso que nós tivemos também, que tivemos êxito agora, foi a paciente, ela foi deixada sozinha, isso foi constatado em laudo pericial, sozinha na sala de parto. Meu Deus. Sozinha na sala de parto, aqui em Brasília, hospital grande. Teve o neném sozinho, que foi o natimorto. É isso, né, Jéssica? Fala natimorto. Isso, natimorto. Foram condenados. Foi condenado uma indenização por danos morais de R$200 mil. Algo assim que foi até um precedente, porque nós pedimos 200 mil e foi condenado 200 mil. Então, esse é um típico caso de responsabilidade objetiva direto do hospital. Aí eu a gente não sabia pergunta, que quem era processado era o hospital e não o profissional. Então, aí já entra a questão da responsabilidade, porque, por exemplo, vamos imaginar, neste outro caso anterior que eu comentei, de uma paciente também que o filho morreu por conta da aplicação de ocitocina e teve outras variantes também. Neste caso, a ação foi direcionada a médico e para o hospital, porque o médico, segundo o nosso ponto de vista, falhou. E aí já seria a questão também da responsabilidade pessoal, profissional do médico, entendeu? Sim, a gente divide, nesse caso aqui, dessa cliente que ficou no hospital, na sala, uma atividade exclusiva do hospital, que é da parte que a gente chama de hospedagem. Então, foi do hospital nesse caso. Nesse caso, onde que a gente procura fazer essas denúncias? Onde que... Primeiro, claro, procura um advogado, né? Sim. Primeiro, claro, procura um advogado. Sim. Aí você me perguntou aquela hora sobre a questão da legislação. De fato, a gente não tem uma específica. Só que hoje a violência obstétrica, ela está abrangida, vamos dizer assim, na Constituição Federal, Sim. Código Penal, por exemplo, maus tratos, omissão de socorro, importunação sexual, assédio, até lesão estupros, corporal. que a gente teve, lesão corporal. Então, a gente toma por base essa legislação. Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Enfermagem, Código de Ética Médica. Então, a gente toma por base essa legislação para poder responsabilizar quem causou, de fato, o dano. Entende? E aí você perguntou, mas a pessoa é vítima, ou supõe-se vítima, né? Porque até que se prove mesmo e tem uma sentença, estamos falando tecnicamente, a suposta vítima, então, ela tem vários caminhos a seguir. Vários. Pode, por exemplo, ir para a delegacia para fazer um exame de corpo de delito. Isso. Geralmente, quando chega até nós, geralmente o cliente... É assim, quando chega a mulher e a criança vítima, de certa forma, é até um alento, porque geralmente, quando chega vítima de erro médico, geralmente é a mãe e o pai, porque morreu. Então, assim, a área de atuação, o erro médico, assim, ela é muito depende de uma sensibilidade muito grande nossa, porque teve, por exemplo, anos que durante o processo 3, 4 clientes morrem. Mas é importante a gente diferenciar erro médico, que é negligência, de violência obstétrica. Exatamente. A negligência é eu abrir mão daquele cuidado, né? E deixar o destino agir, é mais ou menos isso. Né? Ou erro médico era para eu fazer A e eu fiz B, e deu errado. Né? A violência obstétrica é eu causar dano, sabendo que eu estou causando dano, porque existem N evidências científicas atualizadas a todo momento, a obstetrícia ela não para de se atualizar, e mesmo assim, eu sabendo que eu posso causar o dano, eu quero causar o dano. Então, eu vou fazer uma episiotomia, vou cortar o períneo dessa mulher, que poderia lacerar, né, que é abrir este períneo de forma natural e rasgar aonde precisa anatomicamente, mas eu prefiro cortar a fáscia, músculo, tendão, ligamento, de uma forma cirúrgica, e depois as consequências, essa mulher que se vire para tratar com elas, né? Incontinência fecal, incontinência urinária, danos na relação sexual e por aí vai. Então, a violência obstétrica, ela mesmo eu sei que pode causar o dano e mesmo assim eu vou causar o dano. Porque eu preciso antecipar. Geralmente a violência obstétrica vem disso. Eu preciso que esse neném nasça logo. Eu preciso terminar isso aqui que eu tô fazendo. Então, e acaba sendo um erro médico, mas a violência obstétrica é diferente do errar, né? Era para eu usar uma agulha tal e usei a agulha tal. Não é isso. Eu sei o dano que eu posso causar e estou botando à prova o dano que eu posso causar. Tá fazendo ciente, né? Exatamente. O que ele está fazendo. Eu queria aproveitar desse caso que você falou, que ela ficou sozinha na sala de parto, e que pudesse citar
quais são os direitos, tanto da gestante quanto do recém-nascido. Sim, sim. Esse foi um caso bem emblemático, assim, no início eu até imaginei que fôssemos perder. Por exemplo, ganhamos em primeira instância, né? Vamos ver. Então, quando a cliente geralmente chega no escritório, geralmente ela vem já com os documentos e a gente já entra na questão de provas. Até pegando a complementação do que a Jéssica falou sobre a questão se é ou não erro, o que acontece? Não há, assim como não há para violência obstétrica, não há para o erro médico dizendo isso é erro médico. Na verdade, o que a gente está trabalhando é a conduta equivocada do profissional ou do hospital. Questão de erro médico, violência obstétrica, assédio sexual, isso daí são modalidades, entendeu? Então, assim, violência obstétrica praticada por um profissional de saúde, médico, enfermeira, X e B, entendeu? Então, quando o cliente chega, a gente geralmente faz essa consulta, essas perguntas, a gente faz essas perguntas para saber de fato o que aconteceu. E ali entra a primeira situação, que é o quê? É a gente saber quem causou o dano, para não responsabilizar ou para não judicializar contra uma pessoa que nem estava na relação ali, entendeu? Então, geralmente, quando o cliente chega até nós, a gente faz essa orientação inicial, informa quais são os documentos, as provas, que é muito importante isso, tá? Porque a gente trabalha aqui muito com prova médica. Prontuário é importante, é muito importante, mas em ações de responsabilidade civil, na área de saúde, vamos dizer assim, principalmente médico, hospital, violência obstétrica, enfim, é muito importante que a perícia. Não tem como hoje, pelo menos hoje, na prática, um processo ser sentenciado sem o juiz se valer da prova pericial, entendeu? Principalmente para os casos de dano físico. Seja um dano estético, a gente vai pedir, porque o moral é muito difícil. Sim. É muito difícil você demonstrar a violação, o sentimento violado, porque é subjetivo, que é o que a gente chama de dano moral in re ipsa, né? Então, a gente orienta, quando vem até nós, olha, você já foi no CRM? Por quê? Esse ato de violência obstétrica, ele pode ter consequências na área civil, que é exatamente essa que a gente está comentando, né, de indenizações, dano moral, material, estético. Também nos CRMs, nos conselhos regionais de medicina, pode ser odontologia, a gente nunca sabe, pode ser enfermagem. E também pode ir para a via criminal, por conta dos crimes que tipificados, não especificamente, mas podem configurar. Tá? Maus tratos, assédio e por aí vai. Corporal. Isso. Então, nós temos aí uma rede de apoio especializada muito grande. Fora o Ministério Público, né? Que também você pode ir até o Ministério Público, relata o que aconteceu e ali ele vai tomar as devidas medidas, encaminhar para a autoridade policial, delegado, para investigar e aí segue. Então, depende muito de como chega o cliente. Mas, se fosse para recomendar, eu sugeriria, como a gente está conversando ali fora, de ouvidoria, quase sempre não resolve, mas é bom você constituir provas, ouvidoria. Deixar registrado. Exatamente, deixar registrado, ter testemunhas, porque além das provas técnicas, a testemunha é muito importante também, principalmente para relatar todo o sofrimento, porque vai caber ao juiz analisar se aquele contexto ali é de abalo moral, ou dos aspectos da personalidade, o nome, a imagem, a integridade física, a saúde. Eu não tenho dúvida que seja, mas aí já segue outra questão já para analisar em processo. Exatamente. E quando existe a violência obstétrica, a gente sempre fala para fazer a denúncia, para ir pelo menos ao hospital, fazer a ouvidoria, dizer o que aconteceu, relatar, né? Mas esse caso também até de ir pro hospital, desculpa te cortar, é meio complicado. Por que fazer uma ouvidoria no hospital? O doutor acaba... Assim, uma lógica, sabe? Uma lógica que eu criei aqui na minha mente. Desculpa aí, gente. Vamos lá. O doutor falou que o erro, a conduta do erro, cai sobre o hospital. Beleza. Bora lá. Seu enfermeiro ou seu médico errou comigo aqui. O que o hospital vai fazer? Vai abafar o caso. Então, mas como o doutor disse, a responsabilidade, se aconteceu naquela empresa, é da empresa, né? Exatamente. Eu também não sabia. Eu descobri hoje. Mas quando a gente fala na ouvidoria...
quanto mais mulheres fizerem a ouvidoria, peraí, tem alguma coisa errada. São muitas mulheres falando sobre essa mesma conduta que está equivocada, ou dessa mesma pessoa. Né? Só que a gente tem que lembrar que existe um puerpério, né? Onde a mulher acabou de parir, tem um neném no colo, e ela vai passar aí pelo menos 20, 30, 40 dias no famoso resguardo, e ela vai procurar alguém como doutor muito tempo depois. E às vezes passaram tantas coisas que ela vai falar, deixa isso pra lá. Geralmente o pessoal, as vítimas de erro, assim, de responsabilidade por falha de serviço de saúde, procuram bem depois, porque assim, eles estão enlutados também. A maioria só vai depois de um ano. Que até agora que eu tô conseguindo abordar, falar sobre o assunto. Tem muito isso, porque passa inclusive pelo período de luto, de terapia, né? Também, até conseguir lidar com aquela situação. E só pegar um gancho sobre a questão da responsabilidade do hospital. Além do hospital, o médico, o profissional, eles também são responsabilizados. É porque a gente primeiro direciona para o hospital, entendeu? Então, assim, não é automático também a responsabilidade do hospital. Primeiro a gente tem que demonstrar a falha do serviço, que é muito subjetiva, vai ter que demonstrar ali a culpa, prudência, negligência, imperícia, para depois atingir o hospital, entendeu? Sim. Mas não é fácil, não. Pois é. Um conselho tenta ao máximo entrar em contato rápido com algum advogado, fazer a denúncia o mais rápido possível, porque... E o melhor mesmo é não sofrer a violência, né? Quando a gente pensa isso, o melhor é não sofrer. Se sofreu, procure o mais breve possível, né? Um advogado que lide com isso, porque é algo muito específico dentro da saúde. A violência obstétrica em si é algo novo, mas o principal é não sofrer a violência obstétrica. Então, o melhor é que essa mulher se informe, né? Busque profissionais que tenham a mesma idealização de assistência que a dela. 10 a 15% das mulheres realmente vão ter uma cesárea, que é a principal violência obstétrica que a gente tem, que leva o povo tudo para cesárea. Então, só 10 a 15%, a gente tem uma taxa de 82%, né? Dado agora de 2022, que saiu essa semana. Então, o primeiro é entender o que é uma violência obstétrica para eu não passar por ela. Para eu não passar por uma episiotomia, para ninguém empurrar a barriga, para ninguém colocar um tal de um sorinho para ir mais rápido esse parto, ou deixar essa mulher abandonada, né? Falando da lei, a gente tem o Estatuto do Parto Humanizado do DF, que ele é de 2015, e ele fala que essa mulher ela tem direito de ter um médico, de ter uma enfermeira, de ter uma acompanhante, independente o sexo, se é homem ou mulher, o tempo todo, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, eu bato muito na tecla de você tem que se informar, você tem direito a um acompanhante, e quando a mulher está parindo, ela não está lá mais, né? A gente fala que ela está na partolândia. E quem é o mediador desse processo é o acompanhante. Então, é muito importante a gente ter um acompanhante informado, preparado para viver essa experiência, para a gente ter uma experiência positiva e não traumática, para precisar recorrer aos serviços jurídicos. Jéssica, assim, eu vou até me adiantar e perguntar. Eu estava lendo sobre a lei do acompanhante, né? E aí me veio a dúvida. Você, como profissional, você acha que essa lei, ela trouxe benefício no sentido assim, mitigou, reduziu o número de casos porque tem um acompanhante ali, ou às vezes o acompanhante não é permitido ele ficar na sala? Então, tem as duas nuances, assim. Com certeza a lei veio trazendo o acompanhante, deu uma segurada na quantidade de violências obstétricas. Hoje a informação está muito fácil, né, gente? A gente abre com o nosso celular, diversas redes sociais, aqui o nosso podcast. Tem acesso, né? Tem acesso a falar, a escutar, a saber o que é violência obstétrica. Então, deu uma segurada nessas violências. Mas quando os profissionais que estão ali assistindo esse parto veem que essa mulher ou esse acompanhante não tem conhecimento nenhum, aí já era. Essa barreira do acompanhante ela é quebrada e as violências acontecem. Eu vejo como se o acompanhante não intimidasse, né? Isso, é a informação. Se esse acompanhante chega lá e não mostra que está ali acompanhando para um processo sério, que é o nascimento de uma criança, as pessoas vão fazer o que quiser, né? Então, aí também a importância de ter um profissional preparado, né? Existem as doulas, as enfermeiras obstétricas, que fazem esse papel de
ensino de educação perinatal, que a gente chama, para prevenir. E se essa mulher ainda puder ter uma profissional dessa junto à assistência ao parto, eu digo para vocês, hoje a minha equipe, se existe violência obstétrica, sim, ela é no pré-natal, com outros profissionais, porque a gente faz de tudo e mais um pouco para prevenir essa mulher. Mas eu deixo muito bem claro que eu não posso prevenir uma violência psicológica. Do profissional que vai falar, mas na hora de fazer você não estava gritando. Exatamente. Essa eu não tenho como prevenir, mas tem como eu prevenir uma episiotomia, prevenir essa mulher parir só de barriga para cima, que é a pior posição de parir, que todo mundo quer que a mulher vá. Vocês sabiam que essa posição de parir assim surgiu no século XIV com um rei lá na França? Nossa. Não sabia, não. Conte-me. Por quê? Porque ele tinha a mulher dele e algumas outras mulheres. E ele falou assim, não, a partir de agora eu quero ver o meu filho nascer. Meu Deus. Logo, a melhor posição para se parear de cócoras ou em pé, né? Que é a posição de índio, a famosa posição de índio. E ele falou, não, as minhas mulheres vão parir deitada porque eu quero ver o meu filho nascer. Então, aí se começaram já as violências obstétricas, sim, né? Limitação de movimento, não deixar essa mulher se alimentar, não deixar ela tomar água, não deixar essa mulher escolher a posição que ela vai parir, não deixar ela escolher o acompanhante. Por muito tempo, assim que a lei do acompanhante saiu, só podiam ser acompanhantes mulheres. E a prerrogativa deles era que o espaço era pequeno, tinham outras mulheres parindo e eram mulheres com mulheres. Você imagina, século XIV... E a lei é de 2005. Exato. E a gente vê o quê? Que nada mudou. Nada. E essa lei também vem muito, ela é bem depois da Lei Maria da Penha. E muito graças às políticas, ações afirmativas em benefício da mulher. E aí temos até também, assim, internacionalmente, tem o que a gente chama, tem a Convenção de Istambul, que trabalha exatamente essas ações de promoção, de prevenção de violência contra a mulher, de violência obstétrica. Então vem muito nessa pegada, né? Quando a gente fala em SUS não, acho que os profissionais em geral, a gente tem que lembrar que os profissionais que estão sendo formados hoje são formados por profissionais que se formaram há 30 anos. Sim. Então as práticas de 30 anos da obstetrícia, elas são totalmente obsoletas. Ninguém faz mais do que fazer há 30 anos atrás. Então, a gente vem repetindo alguns ciclos. Tem 2 semanas, uma residente R1 da SES não quis fazer uma episiotomia, porque ela já tinha assistido um parto com uma equipe que eu trabalho, e foi um parto, assim, hands-off, que a gente chama, que é não se põe a mão, deixa o processo acontecer. E aí, o bebê teve um problema, né? Mas foi uma infecção que não tem nada a ver com parto. Sim. E a culparam por não antecipar o parto, não fazer episiotomia. Então, assim, qual a relação de fazer uma episiotomia e o bebê ter uma sepse? Nenhuma. Zero. Então, até os profissionais que estão sendo criados hoje, né? Formados, vêm com práticas antigas. Então, o nosso trabalho, eu sei que o meu e o dele também, porque quanto mais processos ele gerar e ele ganhar, mais avanço a gente vai ter das pessoas não cometerem esses erros. São processos de formiguinha. Eu falo que eu planto sementes. Eu tô plantando sementinha em cada um de vocês, que vocês vão florescer em algum lugar. Falar, fulana falou que não pode fazer isso, não. Mas por que não pode? E aí gera dúvida. E aí, aos pouquinhos, a gente vai ganhando espaço. Hoje a gente consegue vir aqui e falar sobre isso, né? E Jéssica, você já presenciou alguma fiscalização de alguns órgãos para que pudesse evitar que ocorra mais violências ou... evitar, né? Orientar. Nunca vi. Na verdade, esse tema, ele não é abordado. Ele não é abordado. Não é um tema, assim, que eu sei que existe, mas eu não vou mexer nele porque vai dar problema. É mais ou menos isso. Mexendo com peixe grande. É exatamente isso. Você já participou, já viu, sei lá, alguma violência? Já. Essa, né, que ela queria fazer episiotomia, eu não permiti. A gente tem um médico aqui de Brasília famoso que foi processado. Citou, tem que falar o nome. Não pode. Não pode. Porque senão é a gente que vai ser processado, né? Então acho melhor não. Tá bom. Que foi processado por diversas
mulheres, né? Uma criou força para fazer isso, uma denunciou, saiu, aí ela foi atrás da FTV, Record, Band, enfim, do que podia de mídia, né? De televisionária. E aí começaram a surgir mais mulheres. Então, uma mulher empodera muitas outras, né? Vai falar, olha, a gente pode sim denunciar. Eita, eu sofri isso também. Nossa, isso é violência obstétrica. Sim. E assim foi acontecendo. Mas ele foi condenado e ele continua atuando. Meu Deus. Essa criança da primeira denúncia, né? Ela foi a óbito. Ela foi a óbito, os pais tiveram a tal da violência física, tiveram a violência psicológica. Acho que eles receberam uma quantia em valor, mas aquilo ali não vai devolver a vida do filho deles. Não paga a dor, não né? Paga, né? Nenhum valor monetário vai pagar a vida de um ser. E por quê? Por causa da violência obstétrica. Que aí entra a imprudência, a imperícia, a negligência, né? O que foi que ele fez a mais da violência que causou esse óbito. Então, infelizmente, nunca vi, e eu estou dentro dos hospitais quase que todos os dias, e eu nunca vi ninguém lá fiscalizar para saber, e aí, tá tudo certo? É isso mesmo que tá acontecendo? A gente sabe que existe a auditoria em saúde, né? Onde a base de pesquisa são os prontuários eletrônicos, mas infelizmente, se eu cometo uma violência obstétrica, não vai relatar no prontuário. Então, a gente também tem que pensar nessa outra nuance, né? Que ali o profissional ele vai escrever o que ele deseja escrever. Algo que eu falo para proteger essas mulheres da violência, existe um documento que a gente chama de plano de parto, que são todos uns acordos que a gente quer que pode ser feito no parto ou que não pode ser feito no parto. E eu falo para essas mulheres todas entregarem no hospital, pedir para fazer um protocolo desse documento. Alguns hospitais não aceitam, falam para fazer isso no dia do parto. Então, no dia do parto, vai lá, entrega esse documento para toda a equipe e toda a equipe assina. E que se qualquer procedimento que foi feito externo ao que foi acordado ali, ele tem que estar justificando. Então, é uma maneira da gente também coibir a violência. Né? Poxa, então, para a gente estar finalizando, doutor Fábio, se você quiser complementar com mais alguma coisa, ou a Jéssica também, vocês fiquem à vontade. Eu penso que sobre esse tema, assim, infelizmente, a gente precisaria... O tempo é curto, precisaríamos uns 2 dias. Mas eu acho que a ideia, assim, como quando você comentou sobre como mitigar esses riscos, eu acho que parte muito de políticas públicas. Sim. Primeiro, políticas públicas, política pública de Estado, aquelas que se permanecem mesmo, vai o governo, volta o governo. E assim, não vejo também que posso até estar equivocado, mas na prática a gente não vê esses resultados de uma política pública de sensibilizar a população. Eu, enquanto advogado, só atuo na área de saúde, a Jéssica da área de saúde, também não vejo do hospital, olha, nós estamos trabalhando de forma preventiva, porque o melhor trabalho aqui é a forma preventiva. Sim. E aí aquela questão também, pensando em direitos da paciente / consumidora. Porque, falando de hospital privado, ela é uma consumidora. Ela tem direito, e eu estou dizendo assim, estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, a ser informada, mais do que informada, a ser esclarecida. Para ela a mulher exercer o direito de autodeterminação. Olha, eu não quero esse procedimento e pronto. Assim, preencho no prontuário uma informação e executo outra. Aí nós já temos um tipo também de violação ou de dano, apesar de não ter um dano propriamente físico, que é exatamente o que? Olha, negligência informacional. Então, o paciente consumidor ele tem que exigir esses esclarecimentos claros e adequados, né? Sim. Tem que, não somente ele, mas também o acompanhante familiar que está ali, porque não basta ser um acompanhante que não tem nenhum conhecimento, seja leigo, né? Não vai adiantar. Não adianta. Sabe? E é importante também, assim, que de um ato de violência obstétrica, esse paciente, ele tem direitos. Ele tem direitos a uma reparação, como a gente disse no início, danos morais, dano estético, dano moral, porque o estético não é apenas a cicatriz, que a gente chama, não é só o dano estético externo, interno também. Interno, sabe? Então, ela tem direito e o nosso papel enquanto advogado, operador do direito e que promove a saúde é exatamente
disseminar esse conhecimento dos direitos, onde procurar e onde exigir, principalmente vindo do hospital, e exigir também do hospital essa conduta mitigadora desses riscos, tá? Então, mais uma vez eu quero agradecer, e como recomendação final mesmo, penso que é trabalhar as políticas públicas. É verdade. Entre Ministério Público, Defensoria Pública, é muito importante, tem um papel muito importante para garantir o acesso da população vulnerável, que a maioria, é interessante dizer isso, que a maioria do jurisdicionado, a pessoa que busca o judiciário, geralmente é proveniente de um hospital público. São pessoas, no termo da lei, vulneráveis economicamente. Então a Defensoria Pública tem atuado, tem feito um papel muito interessante no sentido de garantir o direito àquela paciente a não ser violada, mas infelizmente quando é violada, garantir o ressarcimento, a reparação desse direito. Exatamente. É isso, eu queria agradecer a oportunidade, porque falar de violência obstétrica no cenário que a gente tem hoje obstétrico é muito importante. E parabéns à Uniprocessos por abrir este canal, né, tenho certeza que muitas mulheres que já pariram ou vão parir vão escutar esse podcast e vão falar, eita, será que eu sofri isso? Nossa, então eu não posso sofrer isso, né? Vão surgir alertas e concordando com o doutor, são políticas públicas que a gente precisa implementar, informação, porque se a gente não tem informação, a gente é enganado até na fila do pão, eu falo isso para as minhas gestantes. Então, informar tanto essa mulher quanto o acompanhante que está ali nesse processo. E se viver essa violência obstétrica, se sofrer, né, essa violência obstétrica, procurar os órgãos competentes, fazer ouvidoria, constituir um advogado, e ao Ministério Público, né, a Defensoria Pública, como o doutor falou, são de baixa renda, então às vezes essa mulher não tem condições de constituir um advogado particular, mas a gente tem a Defensoria Pública também para isso. É importante a gente falar que a maioria das mulheres que sofrem violência obstétrica são mulheres de baixa renda e negras, tá? Então, é um público brasileiro, então o SUS é o que mais tem violência obstétrica, mas no particular também, e principalmente as violências psicológicas, é o que ronda a parte privada. E é isso, muito obrigada e até o próximo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha contribuído aí com mais conhecimento para vocês. Ao lado aqui vai ter um QR Code com a cartilha com mais informações e também aonde vocês podem estar fazendo essas denúncias, tá? Com mais orientações.